Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 5 de maio. Agora na Espanha, 10 horas e 42 minutos. No Brasil, 5 e 42 da manhã. Vocês vejam que a BTC está novamente estressando a aresta superior da nossa cunha triangular. Exatamente como nos outros testes da aresta superior, é preciso romper com força 31 mil dólares para aí startar essa pernada impulsiva que seria a nossa onda 3 aqui no diário em direção a 36 mil dólares. Na projeção, ambas as linhas aqui no diário, a projeção de 26 períodos, ambas as linhas da nebulosidade esverdeada estão fortemente apontadas para cima, o que indica um total controle da BTC pelas forças compradoras. Agora eu vou pular para o gráfico de 4 horas. Aquela nossa cunha triangular continua se desdobrando. Na madrugada a gente fez uma máxima em 29.531. Vocês veem que a BTC, gente, está com dificuldade de cair. Ela dá aquela agulhadinha como deu ontem para baixo e rapidamente retoma o estresse das uppers aqui no 4 horas. Isso é um indício forte de que a gente deve estressar a aresta superior da cunha aqui no diário. Em algum momento a gente vai romper. Lembrando que quanto mais a gente se aproxima desse setor esverdeado mais espesso, mais propensa a BTC fica àquela repulsa magnética própria do trânsito por cima do setor esverdeado mais espesso, como aqui, ó. Ela transita e sofre aquela repulsa magnética. E provavelmente isso que vai acontecer. Ela vai sofrer aquele pump depois, em algum momento ela vai encontrar a nuvem, mas depois de concluir a sequência de Elliott em 5 ondas. Agora eu vou para o semanal. O gráfico semanal da BTC continua, o desenho dele termina agora, no próximo domingo, na virada da VWAP de domingo para segunda. Vocês vejam que a BTC continua desenhando um corpo real comprador, é um doji ainda no semanal, mas talvez a gente já tenha encerrado o ciclo dessa onda 4 aqui no semanal. Depois de fazer a mínima em 15 mil e pouco, a gente fez 1, 2, 3 até 31, 4 e agora a onda 5 vai levar a BTC para o patamar de 36 mil dólares, que se confunde com essa região de suporte aqui, ó. No intraday foi uma maravilha, está sendo uma maravilha. A BTC, ontem todos os sinais, tanto do Copy Trade quanto da sala de sinais, fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Hoje eu já ofertei 4 sinais no Copy Trade, todos fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Daqui a pouco eu vou encontrar um ponto seguro para ofertar. Vocês vejam que pelo meu indicador aqui, o Lianov Future, a gente deve bater na VWAP, que está lá em 29.200. Depois dá uma recuada, eu vou buscar um recuo desse aqui para ofertar os sinais. Quem quiser ter acesso ao sinal, o Lianov Future, é só assinar o Clube Ouro, que eu disponibilizo o acesso aqui pela TradingView. É só reportar o nome de usuário para o nosso suporte, que eu compartilho aqui a disponibilidade desse indicador, que é muito interessante. Ele prognostica os próximos 50 candles nos 5 minutos aqui para frente, para o futuro, e nos dá uma visão de helicóptero e de horizonte também para o futuro. É muito interessante. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais. Na Seara Fática, a Pepcoin continua disparando e vai se aproximando de um market cap de 1 bilhão de dólares. Vamos lá dar o refresh na Pepcoin, que é inacreditável que uma shitcoin, por assim dizer, possa valer mais que uma Kusama, por exemplo. Gente, a Pepcoin continua subindo. 800, já está quase 1 bi, ó, 828 milhões de dólares. É bizarro. Esse, gente, é outro sinal forte de fundo. Quando as shitcoins, como Pepcoin, essas encrencas, começam a disparar, esse é outro sinal de fundo. Quer dizer que está sobrando dinheiro no mercado para essas bizarrices. E vendedores a descoberto em Pepcoin perdem centenas de milhões de dólares, enquanto Pep salta para quase 900 milhões de dólares de market cap. Na minha leitura, gente, a Pepcoin vai passar de 1 bi, pode chegar até a 2 bi, depois vai desabar igual uma jaca. Mas ficou lotérico entrar numa shitcoin dessa. Teve uma baleia de ETH que trocou todos os Ethers, mais de 1.000 e tantos Ethers por Pepcoin, embolsou quase 2 milhões de dólares e voltou para ETH. Só que isso é meio lotérico. Pode dar bom, como pode dar muito ruim. Israel
bloqueou contas da Binance usadas pelo Hamas e pelo Estado Islâmico. É o novo normal. A Binance vem reportando na sua conta no Twitter que está investindo pesado em compliance e conformidade. Enfim, é o novo normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, os bancos regionais continuam despencando. Foi só o Jerome Powell, o presidente do Fed, do Banco Central norte-americano, dizer que o sistema bancário norte-americano é sólido e resiliente, que os bancos regionais continuam desabando. Ontem foi a vez do PacWest, caiu 50%, e o do First Horizon caiu 33%, mas não são só esses dois, não. Vai vir mais uma rodadinha de impressão contábil de dinheiro para salvar essa encrenca em que se transformou os bancos de médio e pequeno porte nos Estados Unidos. O fato, gente, é que esses bancos tinham alocados os seus recursos no melhor investimento acima de qualquer suspeita, que eram títulos de longo prazo do Tesouro norte-americano. Só que parem para pensar, esses bancos que tinham títulos que iam vencer em 2034, 2035, eles estavam vinculados a um ativo que estava pagando um juro nominal quase zerado. Com uma inflação de 8% ao ano, se o sujeito tem um título que vai vencer daqui a 10 anos pagando 0,70 ou 0,25, por exemplo, 0,75 ou 0,25, por exemplo, com uma inflação de 8% ao ano, quer dizer que em 2034 ele vai ter perdido mais de 80% do valor pelo só transcurso do tempo e da inflação. Ou seja, o mercado já reprecificou esses títulos de longo prazo emitidos antes do rally de alta da taxa básica de juros. O mercado não é bonzinho, o mercado não é papai e mamãe. Tem títulos que estão com um spread de menos 88%, ou seja, esses títulos viraram pó. Foi o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, que teve que fazer frente a uma grande retirada, vendeu esses títulos com desconto de menos 70%. Agora o mercado, com esse novo aumento do Fed Day de terça-feira, o mercado está jogando esses títulos para um desconto de quase 90%. É óbvio que esses banquinhos vão quebrar. O Federal Reserve, na verdade, cutucou onça com vara curta. E o Reino Unido se aquece para a posse de Charles III, mas há problemas pelo caminho. A diminuição brutal da popularidade junto aos jovens britânicos e a rivalidade entre os membros da própria realeza representam riscos para o reinado. Após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, o fato é que o Charles III precisa aparar uma série de arestas para conseguir manter viva a monarquia britânica. É um desafio hercúleo, já que o custo de vida e o consumo na Grã-Bretanha caiu muito. Ele, inclusive, na mensagem de Natal, em que a sua mãe, ao contrário da sua mãe, que simplesmente repassava votos de um próximo ano próspero, ele acabou abordando a questão econômica e a dificuldade das famílias de se manterem e passar um Natal com uma casa aquecida, como ele falou. Isso mostra que as coisas mudaram, os ventos mudaram no Reino Unido. Hoje o empobrecimento da população britânica é brutal e ele vai ter que aparar muitas arestas para continuar, para fazer com que permaneça viva a monarquia no Reino Unido. E vem um impasse geopolítico bizarro a partir do dia 11 de maio, hoje é dia 5 de maio. A partir do dia 11 de maio, a Rússia, que está exercendo a presidência temporária do Conselho do Ártico, que é basicamente um conselho que comanda a logística no Polo Norte. O Alto Ártico, ou Polo Norte, é uma zona internacionalmente neutra, mas com a descoberta de dezenas de bilhões de barris de petróleo naquela região, tudo mudou. E agora, com a guerra do Putin, que invadiu a Ucrânia, tudo mudou dramaticamente. Então há uma série de imbróglios envolvendo o Conselho do Ártico. Pelo tratado, a Rússia tem que entregar a presidência temporária para a Noruega a partir do dia 11 de maio. Ninguém sabe
como isso vai se desdobrar. O embaixador da Dinamarca para o Ártico, Thomas Winkler, diz que nunca o Conselho do Ártico sofreu tantas tensões, até militares, já que o próprio governo americano, que também pertence ao Conselho do Ártico, comprou dezenas de navios quebra-gelo da Guarda Costeira norte-americana e está reivindicando uma área como extensão da sua plataforma continental lá do Alasca em direção ao Ártico. O Polo Norte, para quem não sabe, ao contrário do Polo Sul da Antártica, ele não tem terra firme. O Ártico, o Polo Norte, não tem terra firme. É só uma calota de gelo. Inclusive, no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos mantinham um submarino nuclear abaixo da calota polar do Ártico, o USS Nautilus. E agora, com essa escalada de tensão, os americanos estão voltando a posicionar submarinos nucleares abaixo da calota do Ártico. Tudo isso está aumentando exponencialmente a pressão sobre esse território. Não se sabe se a Rússia vai entregar a presidência do Conselho do Ártico, que basicamente comanda a logística militar e de pesquisa naquela região. Não é um território, porque é só uma calota de gelo boiando no Oceano Ártico. O fato é que agora, a partir de 11 de maio, não se sabe exatamente o que a Rússia poderá eventualmente promover naquela região. É sabido e ressabido que existem dezenas de bilhões de barris de petróleo nas profundezas do Oceano Ártico. Os americanos não estão para brincadeira. A Guarda Costeira comprou uma série de quebra-gelos que estão avançando para territórios que a Dinamarca reivindica como mar territorial da Groenlândia. Enfim, o mundo tá maluco, a BTC tá pirada, acumulando. Agora eu estou no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP mensal. Vocês vejam que nesse momento a gente está estressando, deixa eu tirar essa linha aqui, a gente está estressando a aresta superior da nossa banda de VWAP mensal ainda incipiente. A gente está no 5º dia do mês de maio, a gente está formando a personalidade aqui dessa banda de VWAP mensal, a gente está estressando a aresta superior aqui da cunha no diário, esgarçando a aresta superior da banda de VWAP mensal para cima. É bem provável que o nosso próximo ponto de inflexão seja 31 mil dólares, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Solana, Polkadot, Kusama agora nesse momento a 28,62, DOT a 5,77, a PEP não para de subir. E daqui a pouco eu volto e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.